conversa com vocês sobre o tema que o segundo B trabalhou. E nós convidamos o segundo C, e desde já agradecemos ao professor Acácio por ter cedido a aula e também por estar presente. E a nossa proposta é discutir ética e responsabilidade social com vocês. Como a gente já vinha tratando antes, é um tema que é fundamental para ser discutido na escola, porque a escola forma para a cidadania, tanto para a cidadania como para o trabalho, mas eu penso que a cidadania talvez seja o âmbito mais importante que a gente precise discutir a todo instante na escola. Primeira coisa, a proposta do título. Antes nós iríamos chamar esse evento de simpósio. Decidimos mudar porque simpósio dá a ideia de mais dias, de mais discussões, também dá a ideia de apresentação de trabalhos. Então a gente viu que o título estaria desproporcional para o evento. Então nós pensamos e adequamos o título, pensamos em círculos, já que no primeiro momento nós discutimos e estivemos presentes com o Padre Messias, com os professores da UERN, estivemos lá no terceiro ano, terceiro C e terceiro E, e discutimos essa mesma temática. Então a ideia era discutir com toda a escola. Não podemos discutir com toda a escola porque iria requerer uma organização maior, um envolvimento maior. Mas decidimos discutir com terceiros e com segundos esse tema. Então é uma oportunidade que vocês estão tendo da gente discutir o que danado é ética e o que é responsabilidade social. Então nós convidamos o professor Teixeira, que é esse que está aqui ao meu lado, para vir partilhar conosco a sua perspectiva sobre este tema. Também convidamos... Exato, o professor doutor José Teixeira Neto. Também convidamos o tenente Rafael Vitor. Ainda não chegou, não sei se ele virá. Ninguém sabe, a gente não sabe o motivo ainda do atraso. Mas se ele vier, com certeza será bem acolhido e a sua participação é bem quista. Então, nós vamos discutir ética e responsabilidade social. Antes, gostaria de agradecer à escola pela abertura. Os professores estão aqui, a professora Sueni, que foi a professora de filosofia que nos cedeu esse momento de estágio com vocês, tanto a mim como a Ranailson, como também a Roberto, que estamos concluindo o curso de filosofia. E a ECAN, nesses 2 anos de estágio que nós tivemos, como também com o PIBID, sempre abriu as portas e nos deixou à vontade para atuar aqui dentro. Então nós queremos fazer essa memória e agradecer muito a ECAN, ainda na coordenação do professor Acácio, como também na direção da professora de Nádia. Então nós agradecemos à escola e agradecemos aos alunos do segundo B que estiveram de dentro do evento, do projeto, participaram, apresentaram seus trabalhos já, e agora será o nosso momento de discussão. Então vou passar a palavra para o professor doutor José Teixeira Neto, para que ele faça a sua explanação, e aí, se Rafael vier, ele apresenta. Senão a gente já puxa a discussão. A menina está com os papelzinhos aqui, para quem tiver dúvida na hora das perguntas. Se não quiser falar o microfone, que vai ter um microfone sem fio passando. Quem não quiser falar no microfone, quiser escrever a pergunta, aí escreve e manda para cá, tá certo? Vamos lá? Bom dia, professor. Bom dia a todos e a todas. Em pé, que aí dá para ver o pessoal lá no final, o pessoal também dá para me ver. Esse trabalho do pessoal de estágio, eu sou coordenador de estágio também, dessa turma, no caso, do estágio 4, e o estágio normalmente vinha acontecendo apenas em salas de aula, quase como se fosse sempre a docência. No estágio 4, os alunos são convidados a prepararem o que a gente chama de um projeto, de uma oficina pedagógica, na realidade. Então a nossa ideia era poder retirar o estágio de dentro de sala de aula, para que eles não viessem novamente apenas a dar aula, mas que pudessem organizar um encontro com a escola, e eles já fizeram no primeiro momento com 2 turmas e agora com mais 2 turmas, para discutir uma temática que pudesse envolver a comunidade como um todo. E aí, junto com o professor Eudo, junto com o professor Benjamin, que não está aqui, a gente decidiu que a gente iria discutir durante esse estágio 4, ética e política. E cada grupo, esse mesmo seminário, ele já aconteceu lá no SEJA, ele já aconteceu também lá no Antônio Aladim, e hoje está acontecendo aqui.
cada grupo de alunos que estava numa escola prepararam, junto com outros alunos da escola, esse evento, né, que está culminando agora. A temática que eles escolheram sobre responsabilidade social. E aí, Tiago me pediu para falar alguma coisa e eu pensei que soubesse falar alguma coisa sobre a questão da responsabilidade. Porque que a gente tem que ser responsável, a gente escuta todo dia, né? A gente tem que ser pessoas responsáveis, você tem que crescer sendo responsável, porque tem que ser responsável e assim por diante, e por N motivos, e em diversas coisas. Tem que ser responsável no estudo, é sua responsabilidade estudar, você só tem tempo para estudar, então aproveita o tempo para o estudo, porque é sua responsabilidade e assim por diante. Então essa palavra nós escutamos muito, ser responsável. Nós escutamos muito também falando sobre responsabilidade civil, responsabilidade social, responsabilidade das empresas, responsabilidade dos professores. E eu fui consultar aquele que é o mais consultado, dentre todos aqueles que são consultados, que é o famoso Google. Eu fui lá colocar a palavra responsável e ser responsável. E aí aparece muita coisa com relação às empresas, as responsabilidades ou a responsabilidade que uma empresa tem que ter com relação ao meio ambiente, por exemplo. Como o Messias estava falando anteriormente, hoje ou você é responsável ou você vai ser condenado civilmente, criminalmente, pelos danos que você provocar à natureza. Então, a gente fala de uma responsabilidade social das empresas, uma responsabilidade também social dos indivíduos. Por exemplo, aqui na ICAM, os professores eles têm responsabilidades pessoais. A direção também tem uma responsabilidade pessoal sobre aquilo que vier a acontecer aqui. É tanto quando se acontecer qualquer problema, virar o pessoal do rádio, entrevistar, virar a polícia, virar a justiça, querendo saber o que aconteceu, porque essas pessoas têm uma responsabilidade social, uma responsabilidade pessoal pela condição, por exemplo, da escola. E aí eu fui olhar assim na filosofia, o que a filosofia poderia dizer sobre responsabilidade. E nessas 2 vezes que eu coloquei lá no Google, não apareceu nada do ponto de vista de uma fundamentação mais filosófica sobre esse tema. O que a filosofia poderia dizer sobre ser responsável? O que a filosofia poderia dizer sobre responsabilidade social? Sobre ética, a gente sabe que a filosofia teria muita coisa a dizer. Mas eu foquei mais nessa questão da responsabilidade, porque tem a ver a responsabilidade quase como um compromisso ético que eu, enquanto profissional, tenho que ter, que eu, enquanto dono de uma empresa, tenho que ter, que eu, enquanto pai de família, tenho que ter. Então, nós temos essa ligação entre a responsabilidade e a ética, e a responsabilidade também as questões jurídicas, né? Mas aí eu não encontrei nada que, do ponto de vista filosófico, a gente pudesse conversar um pouco. Então eu me lembrei que responsabilidade tem a ver com cuidado, tem a ver com cuidar. E aí me recordei que eu havia ganhado um livro em 2014, que a gente já comentou na aula passada, justamente de Leonardo Boff, O Cuidado Necessário. O Frei Leonardo Boff ele tem outros textos sobre o cuidado e sobre o cuidar. E de onde é que vem essa temática sobre o cuidado e sobre o cuidar? Ela vem principalmente da área da saúde, principalmente da área da enfermagem. Quem for fazer ENEM, for fazer enfermagem no próximo ano, vão ver que esse tema do cuidado está diretamente ligado, tradicionalmente, com as questões da saúde. Porque o enfermeiro é aquele que cuida. O enfermeiro é aquele que cuida para que a pessoa tome a medicação correta, para que aquela doença seja curada e assim por diante. E tem todos os cuidados necessários, né, com relação aos pacientes. Mas Leonardo Boff coloca que a história do cuidado, atualmente, ela está muito em voga porque tem a ver com a encíclica que o Papa lançou, tem a ver com o problema da ecologia. Se nós pegarmos as fotos que as meninas fizeram de Caicó, de algumas situações de Caicó, de lixão, de esgoto a céu aberto, por exemplo, se nós pegarmos aqui o rio Barra Nova, nós, às vezes aqui na escola, eu venho quase sempre, quase sempre estou aqui na escola, quase todas as semanas, como eu venho uma vez ou outra vez na semana,
eu sinto o mau cheiro do rio aqui do lado, quer dizer, do esgoto a céu aberto aqui do lado. Não sei se todos vocês sentem. Então veja, isso é um problema sério. Enquanto nós estamos discutindo a falta de água no rio Piranhas, que o pessoal da Paraíba não quer soltar água lá do Coremas, o que é que nós fizemos com os nossos rios em Caicó? Se nós olharmos, nós temos em Caicó o rio Seridó, o rio Barra Nova e temos o rio Sabugi. Além de não cuidar, nós ainda terminamos matando. Se a gente olhar, tem uma degradação total, principalmente do rio Barra Nova. Por exemplo, o pessoal jogava lixo ali do lado do cemitério, lá no bairro Paraíba. Então teve um movimento social, a igreja também participou, e o lixo foi tirado lá do hospital do cemitério do bairro Paraíba. Mas onde o lixo está sendo colocado agora? No leito do rio Barra Nova. Se vocês olharem, se vocês ficassem um dia lá observando, vocês vão ver a quantidade de caminhão, de carro pequeno, de pessoas que vêm jogar lixo lá no Barra Nova. Então, além da gente não ter o cuidado, a gente terminou fazendo isso. Do ponto de vista da filosofia, Leonardo diz o seguinte, da fundamentação mais filosófica: o cuidado é algo que é intrínseco ao ser humano. Por exemplo, quando nós nascemos, tanto nós precisamos de cuidado, como a nossa mãe instintivamente, ela quer cuidar. Então, por um lado, nós precisamos do cuidado, por outro lado, nós queremos cuidar. Esse aspecto do cuidado, portanto, faz com que, esses aspectos aí do cuidado, faz com que, de fato, o cuidado seja algo muito próprio a nós seres humanos. Então, o cuidado é algo que nos pertence. O cuidado é algo que nos pertence como seres humanos. Nessa perspectiva que Leonardo Boff coloca, do cuidar, do querer cuidar e do querer e do precisar ser cuidado. Ele cita aqui no texto dele, ele cita a gente pode chamar uma metáfora, ou um mito, que é uma fábula sobre o cuidado. E ele diz o seguinte, é uma fábula de Higino. Higino era egípcio e era bibliotecário de César Augusto, morreu mais ou menos no 10º ano da nossa era, portanto, após o nascimento de Cristo. E ele diz o seguinte, veja a fábula: certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe a forma de um ser humano. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter acedeu de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu, exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a deusa Terra. Ela também quis conferir o seu nome à criatura, pois fora feito de barro, material do seu corpo. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno, o pai de todos os deuses, e o senhor do tempo, para que arbitrasse a questão. Ele acedeu prontamente e tomou a seguinte decisão, que pareceu justa a todos. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta o espírito quando essa criatura morrer. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas você, Cuidado, que foi quem por primeiro moldou a criatura, cuidará dela enquanto viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Então, Leonardo Boff, interpretando esse texto, essa fábula de Higino, que já foi interpretada por outros filósofos, por exemplo, Heidegger, que ele cita, aponta essa história de que Júpiter diz a Cuidado, que o Cuidado terá de cuidar dessa criatura enquanto essa criatura viver.
Portanto, se o cuidado nos pertence, enquanto somos seres humanos, porque ao nascermos, nossa mãe quer cuidar e nós precisamos de cuidado, nós necessitamos de cuidado durante toda a nossa vida, como diz a fábula. Um receberá o espírito, o outro receberá o corpo, mas ao cuidado foi dada a tarefa de cuidar do ser humano enquanto vida ele tiver. Então, desde que nós nascemos até o momento da nossa morte, nós necessitamos de cuidado. Esse é o primeiro aspecto, que tem a ver conosco pessoalmente. Mas o cuidado também tem a ver com outro que é igual a mim. Aí vem o aspecto da responsabilidade também, porque eu tenho que cuidar do outro. E aí a Bíblia, por exemplo, está cheia disso. Tem uma parábola na Bíblia que fala sobre o próximo, né? Tem lá o cara, lá, um vendedor ia passando, os ladrões levaram tudo, bateram nele e deixaram ele na beira da estrada. Alguém ia passando, viu, deixou de lado. O sacerdote passou, olhou, deixou de lado. E aí um samaritano passou e viu que aquele camarada estava lá, à beira da estrada, morrendo. O samaritano foi lá, pegou, colocou no seu jumento, levou, deixou na hospedaria, pagou para que o dono da hospedaria cuidasse dele. Então veja a nossa responsabilidade para com o outro. Se eu preciso de cuidado enquanto ser humano, e faz parte da minha constituição ser cuidado, eu preciso que alguém cuide de mim, tanto principalmente nesses dois momentos, no momento do meu nascimento e no momento da minha morte, por exemplo, para que eu tenha uma morte digna, né? Da mesma forma também eu tenho que, enquanto ser humano, cuidar do outro. Esse é o segundo aspecto: cuidado comigo, cuidado com o outro. O terceiro aspecto é o aspecto que Leonardo Boff chama atenção, e que a carta a encíclica do Papa Francisco chama também a atenção, que é o cuidado com a terra. Olha como é interessante. Durante o século XX, no momento principalmente da Segunda Guerra Mundial, foi um momento que nós tivemos e temos ainda a possibilidade de nos aniquilarmos, sem precisar de nenhum terremoto, sem precisar de nenhuma catástrofe, sem precisar que o planeta termine o seu ciclo de vida. O homem chegou ao momento no qual ele pode, se ele quiser, exterminar a vida no planeta. E ele deu prova disso. Deu prova disso, por exemplo, com as 2 bombas atômicas que foram jogadas no Japão, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. Então nós temos o poder, se nós quisermos, de nos destruirmos. Nos destruirmos as pessoas, mas também de a gente destruir essa nossa morada que é comum. Então nós temos também, portanto, tendo o poder, nós podemos, se quisermos, essa autodestruição. Além disso, durante o século XX, essa história começa com a Revolução Industrial, no século XVIII. Nós continuamente, o que é que nós fazemos? Poluímos. Esgoto a céu aberto, lixo, lixões, indústrias que jogam resíduos químicos na natureza, sem nenhum cuidado, e terminamos, portanto, chegando a um ponto que ou nós cuidamos da nossa terra, ou essa terra nos será tirada. Nos será tirada porque não teremos mais espaço onde vivermos. Então seriam esses 3 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção a esse texto de Leonardo Boff, o cuidado necessário. Primeiro, de que o cuidado faz parte da minha natureza. Ser cuidado faz parte da minha natureza. Eu preciso de cuidado, mas eu preciso cuidar do outro. A relação com o outro que me constitui. Então eu também quero cuidar do outro. E o terceiro aspecto, o cuidado comum com a nossa casa. O cuidado comum, no caso, com a nossa terra. Eu estava dizendo a Sueli que a ECAM está limpa, está bem cuidada. Mas a gente não precisa esperar que tenha uma equipe de limpeza que vá limpar. Eu posso evitar de jogar o papel, de jogar o plástico, de jogar o guardanapo, de jogar o resto da comida, de jogar o copo, nesse espaço que é o nosso espaço comum. Para concluir, aqui em Caicó nós temos muito hábito da gente se encontrar nas praças, a céu aberto. Os restaurantes, a maioria deles são a céu aberto, os espetinhos a céu aberto e assim por diante.
Uma vez tinha um festival de carne de sol aqui em Caicó, lá na praça ali do CDS. Eu cheguei com as pessoas e a mesa estava cheia de prato de restos de comida. E aí a gente pediu o garçom para que ele gentilmente limpasse a mesa. A gente pensava que ele ia recolher tudo, ia levar e colocar no lixo. Ele pegou um pano e saiu limpando tudo assim, jogando tudo no chão dos nossos pés. Então eu limpo a mesa, mas vocês têm que comer em cima do lixo. Então muitas vezes nós fazemos isso. Alguém disse também no encontro anterior. Nós cuidamos da nossa casa, aí pegamos o lixo da casa e colocamos no terreno baldio que está lá do lado, acreditando que com isso a nossa casa se manterá limpa. Então esses são alguns exemplos de como a gente pode e a gente deve e é necessário e é urgente que a gente cuide da nossa casa, no caso, Boff coloca o planeta Terra. Sobre a nossa região aqui, 40% veja, nós temos uma das vegetações que é única e 40% dela já foi destruída. Nós vivemos num setor, numa região que é a região que está mais próxima ao deserto. É a região que com maior probabilidade em pouco tempo se tornará desértica. É a nossa região. Porque nós vivemos numa terra árida, que tem pouca água, que é muito seca, e aí ainda assim a gente desmata, nós poluímos os rios, a gente não recupera os rios. Um exemplo disso está aqui do lado da nossa escola. O rio Barra Nova praticamente não é mais rio, é esgoto e é lixão. Se você olhar onde esse rio ele passa, do Itanhes para cá, o que você vai encontrar é isso. Então era basicamente isso que, como o Messias disse anteriormente, o Padre Messias, muitas das coisas que a gente coloca, os meninos já prepararam e nos chamam a atenção, porque o mais importante da discussão é que a gente possa manter esse sentido de alerta sobre a nossa necessidade de cuidar do nosso planeta e da nossa casa. Obrigado. Edla está com o microfone. Alô? Edla está com o microfone, vai passar para quem quiser fazer pergunta. Também gostaria de registrar aqui a presença do professor José Hildo. Ele é nosso professor lá na Universidade da UERN, professor de Oficina Filosófica 8, e está também nos acompanhando. Temos duas perguntas que mandaram. Uma é de Rafael, do segundo C, e ele pergunta mais uma ideia de perspectiva. O que é que a gente poderia fazer para limpar o rio Barra Nova? Do jeito que ele está. Se ainda, acho que a pergunta seria se ainda há salvação, enquanto na sociedade o que é que poderia haver, né? Isso na perspectiva do senhor. Quer responder logo as duas? Ou... Já. Pronto. Se Rafael tivesse aqui, se o tenente Rafael tivesse aqui, talvez ele pudesse com mais propriedade nos falar um pouco sobre isso, né? Nós já sabemos que um dos problemas principais para a destruição dos rios que passam dentro das cidades é o esgoto doméstico. Temos os piscinões que estão prontos aqui na saída para Jardim de Piranhas e temos uns piscinões que estão ficando prontos lá na saída de Jucurutu. Teoricamente, todo o esgoto sanitário de Caicó, pelo menos o residencial, ele em pouco tempo ele deveria estar sendo colhido e tratado. Esse seria o primeiro aspecto, né? Se a gente conseguir, de fato, se a gente evitar, de fato, que grande parte do nosso esgoto seja jogado nos rios, a gente certamente poderá, certamente esses rios poderão ter uma sobrevida. O outro aspecto é recuperação urgente das matas ciliares, né? Mesmo nessa parte urbana que nós temos, ainda daria para fazer isso, né? Então, se você olhar do lado de cá do rio Barra Nova, aqui na ECAM, daria para recuperar. Do lado de lá já foi construído, já dentro do leito do rio praticamente. Se olharmos aqui para cima também, mas daria para fazer alguma coisa. Nós temos leis ecológicas, ambientais, que são uma das mais avançadas, que a gente precisaria fazer valer, né? Fazer valer uma lei dessa. Há alguns anos atrás, por exemplo, vocês sabem, quando as cidades vão crescendo,
quando as cidades vão crescendo, a tendência é o quê? Concreto em toda parte. Isso não aconteceu diferente em nenhuma parte do mundo. Os rios são canalizados. Sobre a questão da recuperação, eu vi uma matéria, eu acho que era na Coreia do Sul, e um rio que passava no meio da cidade, que foi canalizado, e eles conseguiram, depois de muito tempo, recuperar aquele rio. E o rio, eles destruíram a pista que passava por cima, fizeram de uma outra maneira, e conseguiram recuperar o rio. Em São Paulo, eu vi uma outra matéria sobre cavernas urbanas. Na realidade, não no sentido de caverna mesmo, mas as cavernas construídas por nós mesmos, que são os túneis, e depois esses túneis são abandonados e assim por diante. E lá ele mostrava a quantidade de rios submersos, de rios subterrâneos, que a cidade de São Paulo tem. Por exemplo, o vale principal, ali no centro de São Paulo, mais conhecido, o Vale do Anhangabaú, ali era um rio que passava. E o rio foi drenado, foi jogado para debaixo da terra, foi escondido. É claro que temos que ter perspectiva, temos que ter interesse político, né, em querer fazer que a gente tenha uma cidade que a gente possa desfrutar com mais qualidade, né, com maior qualidade. Tentou-se plantar aí na Coronel Martiniano, por exemplo. Infelizmente só plantaram o ninho. Mas mesmo o ninho, alguns donos de loja não permitiram que as plantas crescessem. Por quê? Porque disseram que ia tomar a frente da loja. Então cortaram as plantas, não permitindo que elas crescessem. Então tem muita coisa que nós podemos fazer e tem muita coisa também. Por exemplo, eu não sei se a maioria de vocês votam aqui, mas a gente votar em pessoas que de fato têm algum compromisso com essa parte da ecologia. Pessoas que de fato têm algum compromisso com ela. Eu posso contribuir também, né? Pessoal, bom dia. Vou ficar de pé, como eu e o Teixeira, nós somos baixinhos, né? Tem que ser visto lá atrás. Olha só, eu tive uma experiência durante 6 anos como funcionário público ligado ao meio ambiente. O problema é que tudo que o Teixeira colocou, isso é pertinente. Mas antes de tudo, o que me entristece é porque na idade de vocês, eu saí de Caicó, voltei 10 anos depois, e em termos de leis ligadas ao meio ambiente, nós não temos quase nada. O problema é esse. Por isso que um comerciante ele consegue prevalecer e dizer assim, olha, isso vai me incomodar, porque não há lei na cidade em relação ao meio ambiente. Nós não temos um relatório de impacto ambiental, chama-se RIMA. Nós não temos. Então, eu tive a experiência de trabalhar num setor em que a cidade, para funcionar uma padaria, ele teria o dono da padaria de comprar equipamento para evitar o uso de madeira. Nós temos olarias, eu saí daqui de Caicó na idade de vocês e volto depois de 10 anos, já estou há mais de 20 anos depois desse retorno, juntando há 30 anos e continua as olarias utilizando a madeira. Então faltam leis para que se possa dar esse suporte. Porque assim, as leis precisam nos ajudar a relacionar, ter responsabilidade social, política. Então, além do que o Teixeira colocou, eu penso dessa maneira. Precisamos não somente escolher nossos políticos, mas fazermos eles criar leis para proteger a nossa casa, que a nossa casa é Caicó, a nossa região de Seridó. Sem leis ambientais pertinentes, a gente não vai conseguir. Pena que o professor, o capitão, não, que é o major, tenente, não esteja aqui. Mas passa por isso, a questão da legalidade, da lei. E nós precisamos delas para a gente conviver melhor e termos a responsabilidade de sermos punidos ou não. Sem isso não vai adiantar, não vai crescer muito não. Então nós estamos desprotegidos em termos de leis ambientais, e no Estado inclusive. Eu tenho mais ou menos essa noção porque eu trabalhei 6 anos nessa parte jurídica e infelizmente já tem 30 anos que eu estou aqui em Caicó depois de retornar e não há lei nenhuma organizada na cidade relação a isso. Então nós temos uma questão, como
com a pergunta oral. Se nós sabemos disso, muita gente está ciente disso, a maioria está ciente disso, que se nós poluirmos vai agredir a nós mesmos. Estando ciente disso, por que tendemos a continuar? Por que fazemos isso? O que provoca que o homem continue a fazer isso? A se auto-agredir? Eu queria responder bem rapidinho. Pronto. Então, uma cultura de nós mesmos. Então a gente entende como se aquilo ali não fosse nosso. Então, tipo, como ele falou, a gente tira o lixo da nossa casa e bota no terreno baldio porque o terreno não é nosso. Então, no momento que a gente se cuida, a gente deixa de cuidar de outras pessoas. Então, a gente tem que começar a entender isso. A cuidar de outras pessoas e não cuidar só de nós mesmos. Mas é como eu disse, cuidado é um instinto. A gente cuida dos nossos e deixa que os outros se virem. É basicamente isso. Obrigado. Exato. Por isso que é tão importante que a gente comece a pensar na terra, na cidade, no bairro, na escola como nosso. Porque se nós cuidamos, se é um instinto natural cuidar, e é um instinto natural, a necessidade de ser cuidado também é natural, é preciso que a gente pudesse pensar isso de uma perspectiva mais de uma responsabilidade social. Outros aspectos que a gente pode ver, no sentido que você está colocando, talvez uma perspectiva mais filosófica, é assim, no sentido de que, como é que eu sei que isso vai me prejudicar e mesmo assim eu continuo fazendo, sem levar muito para muito distante, sem pensar numa empresa, pensando em nós mesmos, né? Isso que você está dizendo. Como é que eu sei que jogando lixo vai chover, vai trazer inundações e eu continuo fazendo isso? Esse aspecto, por exemplo, se a gente estivesse na Grécia Antiga, certamente isso passa por meio da educação. Esse processo é um processo de educação, esse processo é um processo de cultura. E eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é um passo que nós estamos dando. O Messias também falava isso anteriormente no encontro anterior, Padre Messias, né? Esse é um passo que nós damos, é um processo de formação. Se eu não compreender que aquele lixo que eu jogo na frente da casa do meu vizinho, né? Se eu não compreender que aquele lixo que eu jogo na casa do meu vizinho está poluindo não só o terreno do meu vizinho, mas volta também para mim, e se eu não assumir isso como compromisso social mesmo, vamos continuar fazendo. É claro que também tem muitos outros interesses, quando a gente vai para grandes indústrias, tem muitos outros interesses que estão em jogo, principalmente o interesse econômico. Porque se eu posso pegar a lenha, pagar bem baratinho, para que alguém vá, traga e eu coloque no forno para assar pão, por exemplo, isso há um custo muito baixo. Se eu tenho que pagar para trazer gás natural para a minha padaria, comprar um forno que não polui, assim por diante, teoricamente, na cabeça das pessoas, isso vai diminuir o lucro. Então, quem pensa só na questão econômica, não está interessado na quantidade de poluentes que está jogando. Está interessado na quantidade de dinheiro que eles podem ganhar. O que eu queria falar era, quando eu fiz a pergunta, já estava incluso o que ele falou, a resposta dele já estava incluso na minha pergunta. O seguinte, é que, tipo, quando a gente sabe disso, já sabemos do que ele está falando, já está incluso na nossa mente, não é possível, ninguém... Então, o ser humano, ele é estúpido primordialmente, da instinto humano ser estúpido, porque sabemos disso e continuamos a fazer. O ser humano que vai responder o microfone. Porque o ser humano não é formado só de inteligência. E burrice também. De burrice também. Mas tem um outro aspecto, além da burrice, que está ligado ainda ao aspecto da inteligência, tem um aspecto da vontade. Tem um aspecto mais filosófica, é assim, no sentido de que, como é que eu sei que isso vai me prejudicar e mesmo assim eu continuo fazendo, sem levar muito para muito distante, sem pensar numa empresa, pensando em nós mesmos, né? Isso que você está dizendo. Como é que eu sei que jogando lixo vai chover, vai trazer inundações e eu continuo fazendo isso? Esse aspecto, por exemplo, se a gente estivesse na Grécia Antiga, certamente isso passa por meio da educação. Esse processo é um processo de educação, esse processo é um processo de cultura. E eu acho que o que nós estamos fazendo aqui
é um passo que nós estamos dando. O Messias também falava isso anteriormente no encontro anterior, Padre Messias, né? Esse é um passo que nós damos, é um processo de formação. Se eu não compreender que aquele lixo que eu jogo na frente da casa do meu vizinho, né? Se eu não compreender que aquele lixo que eu jogo na casa do meu vizinho está poluindo não só o terreno do meu vizinho, mas volta também para mim, e se eu não assumir isso como compromisso social mesmo, vamos continuar fazendo. É claro que também tem muitos outros interesses, quando a gente vai para grandes indústrias, tem muitos outros interesses que estão em jogo, principalmente o interesse econômico. Porque se eu posso pegar a lenha, pagar bem baratinho, para que alguém vá, traga e eu coloque no forno para assar pão, por exemplo, isso há um custo muito baixo. Se eu tenho que pagar para trazer gás natural para a minha padaria, comprar um forno que não polui, assim por diante, teoricamente, na cabeça das pessoas, isso vai diminuir o lucro. Então, quem pensa só na questão econômica, não está interessado na quantidade de poluentes que está jogando. Está interessado na quantidade de dinheiro que eles podem ganhar. Eu queria falar quando eu fiz a pergunta, já estava incluso o que ele falou. A resposta dele já estava incluso na minha pergunta. O seguinte, é que tipo, quando a gente sabe disso, já sabemos do que ele está falando, já está incluso na nossa mente, não é possível, então, o ser humano ele é estúpido primordialmente, da instinto humano ser estúpido, porque sabemos disso e continuamos a fazer. É o ser humano que vai responder o microfone. Porque o ser humano não é formado só de inteligência. E burrice também. De burrice também. Mas tem um outro aspecto, além da burrice, que está ligado ainda ao aspecto da inteligência, tem um aspecto da vontade. Tem um aspecto da vontade. Tem que falar no microfone. Não adianta eu saber que isso é errado ou que isso é certo. Tem que ter um aspecto da vontade, de eu querer fazer isso que eu acho que é certo, que eu sei que é certo. Então não é só a questão do saber. O saber é importante, mas é a questão também da prática, portanto a questão da vontade, né? A questão da vontade, e aí vem a preguiça, aí vem os instintos, e vem tudo que faz com que a gente deixe de fazer aquilo que a gente sabe que é certo. Por exemplo, o guardanapo que eu comi o pastel, o guardanapo está aqui no meu bolso. Por comodidade, eu poderia pura e simplesmente ter jogado no chão, porque o lixo está ali um pouco distante. Então, eu sei que se eu jogar no chão, vou poluir a sala. Outras pessoas virão sentar à mesa aqui e vão encontrar o chão sujo. Mas eu não penso só em mim, eu penso também no outro. Mas além disso, é claro, também tem a questão da vontade. É a mesma coisa, eu vou no banheiro aqui, vou lá no banheiro, utilizo o banheiro, faço xixi em todo que é canto, não dou descarga e saio de lá, porque eu não vou mais fazer xixi hoje. Daqui a pouco eu vou embora, então 10h40. Vou lá, sujo tudo e vou embora. Mas eu não penso no outro. Então a questão tem a ver com a questão da inteligência, do saber, verdade, todos nós já sabemos. Tem a ver com a questão da vontade. Nós precisamos, além de saber, querer. E tem a questão que o colega lá vem retomando, que é a questão do outro. O cuidado não tem a ver só comigo, é uma responsabilidade para com o outro, mas não é o outro somente nós que estamos aqui, é o outro que virá depois. Porque a gente às vezes pensa somente em nós, somente no nosso umbigo e somente na nossa casa. Não sei se vocês assistiram, eu não sei se o filme é Jornada nas Estrelas, não sei qual é, um que praticamente a raça humana está para ser extinta, e aí começam a mandar missões. Né? E tem uma conversa lá numa dessas missões, quando eles chegam no planeta, que tem um cara congelado, eles vão descongelar, mas tem uma conversa assim, sobre, às vezes, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar além de mim. Eu não posso pensar que, se eu não for, eu vou morrer. Não, se eu não for, a espécie humana vai se acabar. Ou seja, por que alguém sairia daqui do planeta Terra para colonizar um outro planeta se ele estivesse pensando só nele?
A ideia do filme seria essa. Nós só poderíamos ir enfrentar uma viagem dessa se além de mim eu estivesse também pensando no outro. Então é nessa perspectiva da inteligência da vontade, da inteligência, burrice e vontade, e a perspectiva do outro. Se eu ficar só olhando para mim, tá bom, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu cheguei aqui, tá tudo limpo, quando eu sair, daí? Quando eu sair daqui vai estar tudo sujo, e daí? Não vem uma mulher que não vem limpar? Então eu não me interesso tanto, porque eu só penso em mim. Cheguei, tá limpo, sento, uso e deixo tudo bagunçado e vou embora. Esse rapaz que foi uma pergunta. É a questão também de nós esperarmos muito do outro. A gente solta isso aqui porque sabe que vai vir alguém e vai ficar. Pega o microfone. Você falou sobre a consciência ecológica. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que a gente vai entrar, a política pode entrar em consenso com a ecologia, com essa consciência, com essa parte de tipo, como a gente podia chegar através da política, a gente conseguir fazer essa parte ambiental? Tem que ter o interesse deles, né? Primeiramente. Olha, no PIBID de filosofia, não sei ainda como é que eles vão realizar isso aqui na ECAM. Terça-feira a gente vai ter uma reunião ainda. Mas no PIBID de filosofia nós assistimos 8 vídeos sobre pobreza, desigualdade e educação. Vídeos que são documentários que foram feitos em diversas partes do mundo. Nos Estados Unidos, na Índia, na China, em Singapura, diversas partes do mundo, na África. Trata sobre a questão da pobreza, sobre a questão da desigualdade e sobre a questão da educação. O aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é, normalmente, o que acontece? As leis ambientais, elas vão de encontro a interesses. Interesses esses que são interesses econômicos. É claro que o camarada que cria gado, ele não está interessado se a floresta vai se acabar. Ele está interessado em pasto para o gado dele. Não é que cria uma vaquinha para sobreviver, não. É que cria 2, 3 bilhões de cabeças de gado. Esse, por exemplo, o cara da Friboi, ele não está preocupado com a plantinha que está lá, com a floresta. Ele está preocupado em desmatar, fazer pasto para ele. O cara que produz soja, mas não é soja para alimentar a família dele, é porque ele quer vender para a China, para os Estados Unidos, que ele quer acumular dinheiro. Ele precisa de quê? De mais terra para que ele possa plantar e aí aumentar a quantidade de lucro. Então ele não está muito preocupado com a floresta. Então o que eu quero dizer assim, na política tem uma análise sobre o Congresso que nós temos aí. E nós temos basicamente quase 50% dos deputados são empresários. E na maioria das vezes esses empresários legislam em causa própria. Então é difícil o camarada, por exemplo, o cara da agricultura, agora o ministro da agricultura, que é o Blasio, ele não está muito interessado em defender floresta. Então, o que nós podemos fazer? Eu diria assim, primeiro, votar em quem tem uma política mais preocupada com esse aspecto. Segundo, no pequeno, aqui dificilmente a gente vai encontrar o deputado federal, o deputado estadual aqui em Caicó, a não ser de 4 em 4 anos quando eles vierem. Mas eu vou encontrar o meu vereador, o vereador do que eu votei. Mas eu vou encontrar o prefeito. Então, nessa perspectiva, o que eu olho, o que eu vejo, é esse primeiro aspecto. Claro, além disso, que a gente possa estudar, que a gente possa discutir, que a gente possa compreender, para quando chegar lá na frente eu não cometer o mesmo erro. Porque quem serão os vereadores de Caicó? Quem serão os prefeitos de Caicó? Vão sair de onde? Vão vir de Marte? Não, não vem de Marte, vem daqui mesmo. Então, nós temos que nos preocupar que a gente está pensando lá na frente. Mas somos nós que lá na frente estaremos lá. Porque quem nos governa não veio de outra parte do mundo, não. Veio daqui de Caicó, estudou nas escolas de Caicó, sabe os problemas de Caicó, sabe todos os problemas. O prefeito estudou lá no EJA, hoje onde é a universidade. Ele sabe que lá no EJA
do lado tem um rio que está sendo poluído, que está sendo destruído. Agora, também nós saberemos disso. O CDS, uma vez eu estava numa discussão no Colégio Diocesano, e a discussão era o seguinte: como é possível que a maioria dos políticos tenham saído de escolas católicas, e não tem nenhum compromisso social? O que é que essas escolas estão ensinando? Mas isso está sendo um alerta para nós também. O que é que eu estou aprendendo que vai me fazer agir de maneira diferente? Que me faz agir de maneira diferente? Então tem um aspecto de cobrança do lado do político em que eu estou votando e compreender que tipo de ações esse político está visualizando para a minha cidade, mas tem a ver comigo também. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou aprendendo? O que é que eu estou estudando? Que vai mudar a minha perspectiva de ver isso. Então, para encerrar a nossa última pergunta, que pode ser interessante, e se o professor eu também souber, se o senhor tem algum conhecimento de algum projeto que estimule a prática da responsabilidade social, ou algum projeto social que seja ligado a alguma instituição que promova algo desse tipo, nessa linha, né? Acho que um projeto importantíssimo aqui em Caicó foi o projeto da Ascamarca, que é a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos. Esse pessoal, eles viviam no lixão. A Igreja Católica, através da Caritas, foi lá, fez um trabalho com eles, fundaram uma associação, tiraram eles de lá. Em dezembro, não, acho que em dezembro, em fevereiro, março, eu fui visitar as Camarcas. Eles faziam mais de 20 dias que eles não recolhiam o resíduo sólido nas residências. Então esse resíduo sólido, em vez de ir da sua casa direto para o lixão, eles passavam recolhendo. Qual era o papel, o meu papel enquanto cidadão? Só separar o lixo. Quando eles passassem, está aqui, olha, garrafa PET, vidro, só separar, era só isso que eu deveria fazer. Mas já fazia mais de 20 dias que o pessoal da Ascamarca não faziam essa volta por Caicó. Por quê? Porque o trator estava quebrado e porque a prefeitura, que era uma contrapartida da prefeitura, né, ofereceu o trator, já que eles estavam fazendo um trabalho que era o trabalho da prefeitura, o trator estava quebrado e a prefeitura não resolvia esse problema. O que é que estava acontecendo? O pessoal das Camarcas estava voltando para o lixão, porque eles tinham que sobreviver. A sobrevivência era mais importante para ele. Então veja, esse projeto das Camarcas, que era a coleta de resíduo sólido, ele envolvia responsabilidade social da igreja, da prefeitura e nossa também. Qual era o que eu precisava fazer? Somente isso, só separar o lixo. Eles iam lá e pegavam. Então eu tirava o pessoal do lixão, separava o lixo que poderia ser aproveitado, esse material sólido. Algumas escolas participavam, universidades participavam. Então, eu acho que esse era um projeto importantíssimo para Caicó. Dava dignidade de vida às pessoas e nos possibilitava ainda o aproveitamento do resíduo sólido. Como não sei se vocês sabem, mas o grande problema nosso, das pequenas cidades, nas grandes cidades começaram a ser resolvidos, mas o nosso grande problema é a produção de lixo. Né? Nós produzimos demais e a gente não consegue dar conta disso tudo. Por exemplo, um exemplo esses dias, que na década de 80, 90, eu sabia que os lixões que nos Estados Unidos, quebrou a geladeira, o cara joga fora, quebrou uma televisão, o cara joga fora. Aí a gente pensava, mas não bastaria consertar? Mas nós chegamos ao mesmo nível. Eu estou com um rádiozinho, deve ter uns 10, 15, 20 anos lá em casa, e já procurei quem possa consertar em Caicó, e não tem. O pessoal diz, não, ninguém conserta mais isso não. Qual é a tendência? Jogar fora. Então, nesse sentido, eu acho que a Ascamarca, eu lembro da Ascamarca, eu acho que é um projeto importantíssimo para Caicó. Eu só queria complementar, assim, contribuir a parte mais objetiva. É que a escola, se a escola está sendo incomodada com o mau cheiro e é proveniente evidente, do que se liberam aí no Rio Barra Nova, seja pelos moradores da própria comunidade ou mesmo pela indústria, é importante que vocês possam também sugerir um projeto. Primeiro, convidar uma pessoa da engenharia ambiental
que eles podem pensar melhor isso e colocar toda essa proposta, levar para a Câmara, em termos práticos, direto. É interessante essa intervenção por parte da escola. Então, isso mesmo que não tenha lei, mas uma proposta para fazer valer, porque eles se reúnem lá e eles pensam, os vereadores pensam na maneira deles, vão colocando os projetos, desde o Matabu, né, a passar uma escavadeira na estrada, e ali é o projeto. Então, tem termo bem prático, mesmo sem a lei, né? Acho que a coisa mais prática que é possível vocês fazerem, né, já que isso pertence à comunidade de vocês. E voltando assim a inquietação do colega do menino aí em relação ao ser humano, porque acreditava-se que o ser humano era um ser social, mas já se pensa que, devido a essas atitudes, ele não é naturalmente um ser social. Ele tem que aprender ou seja, educar a ser social. E a questão de interesse, a individualidade, isso é bem um aspecto também dentro dessas potencialidades do ser humano. Por isso que não é fácil educar. Então, não é fácil educar dentro de uma família, dentro de uma casa, imagina isso dentro de uma comunidade maior e assim por diante. Então, levar em consideração isso. Né? Encaixando aí o que você está falando, hoje em dia, o que as pessoas mais reclamam é do calor, né? E com isso, eles, em vez de plantarem na frente das suas casas, né, para diminuir o calor, não, eles estão arrancando cada vez mais, né? Então isso não vai ajudar, eles reclamam e não estão fazendo nada, então, pelo contrário, né? Arrancam mais, então há uma contradição. Olha a Ilha de Santana. A Ilha de Santana é um grande espaço que foi acimentado. Poderia ser um parque verde. Mas o que é que a gente pensou? O que é que se pensou para a Ilha de Santana? Não, para ter o carnaval, para ter a festa de Santana. Nós não pensamos na qualidade de vida de todo mundo por um longo tempo. Em vez de gastar 20 milhões na Ilha de Santana, poderia ter feito uma parte daquilo que está lá. Mas por que não tornar a parte do rio Seridó, a parte do rio Barra Nova, que está dentro de Caicó, num grande cordão verde? Não, o que interessava era, não, vamos construir aqui um grande espaço para que a gente possa ter o carnaval e que possamos ter a festa de Santana. Aí o nosso problema principal de Caicó, que é um problema com água, que é um problema de aridez, que é um problema de seca, a gente não pensa, né? Nós não pensamos nisso. Então foram gastos 20 milhões de reais para um grande acimentado, né? Nem o Poço de Santana, que é que deu origem a Caicó, eles conseguiram fazer alguma coisa. Como eu estava dizendo da última vez, o ser humano pensa muito nele mesmo. Então, a gente podia fazer um projeto bem simples. Você separava suas garrafas e dava R$1 em troca, porque isso aí já ia gerar uma ganância maior. Porque tipo, você separar de graça, você não vai querer ter trabalho, você não vai ganhar nada em troca. No Japão, eles têm um projeto em quem separa as garrafas plásticas, eles dão R$1 para quem separa isso. Então a pessoa vai procurando separar mais para procurar ganhar mais dinheiro em troca daquilo, entendeu? Você não vai dar um desconto maior. Então acho que um projeto bem legal seria isso. Você separava e você ganhava algo em troca, porque sem ganhar algo em troca, acho que ninguém faz nada direito. Tem que ser um favor muito grande, né? Tipo, eu tenho que sair da minha casa para ir lá, para passar meu tempo separando, sem ganhar nada. Eu acho que ninguém gosta disso. Então se você ganhar algo em troca, você já vai já vai do espírito humano de querer ganhar aquilo ali. Mas eu acho que isso é uma ambição do ser humano. Mas eu acho que isso, você que deu a ideia, nós somos jovens, você como estudante, eu acho que isso é um projeto que nós devíamos partir de nós, das nossas ações. Isso poderia ser uma iniciativa nossa. Eu acho que se nós... Desconto no IPTU, por exemplo. Eu acho que se nós... Deixa eu terminar. Eu acho que se nós estudantes, daqui 10 anos, dessemos iniciativa num projeto como esse, eu acho que teria algum órgão que ajudaria, que levaria à frente também.
Eu acho que se essa iniciativa participe de nós, da gente. Eu vi uma reportagem, não sei se foi em São Paulo, mas as garrafinhas de refrigerante, aquelas latinhas, já existe uma maquininha que eles colocam a latinha lá e sai o ticket de ônibus. Então, eu não sei se você já viu. Uma reportagem, eu não sei onde é, mas você acha que e a latinha, cada deles vale um ticket de ônibus. Então, já é um Rapaz, a gente quer também sair sem Para fazer qualquer coisa dessa seria uma coisa que teria que mover a cidade e mover os políticos. Mas eu acho que se partisse de nós, de uma turma daqui que andaria. Aí por um acaso isso aí só ia ser feito dentro do colégio, porque se a gente mover uma turma ou todos, mesmo dentro da ECA, que tem não sei quantos alunos, não ia adiantar de nada se a gente limpasse aqui dentro e lá fora Você todo não tem mundo casa, sujasse. não? Sim, minha amiga, eu tenho minha casa, mas se todo mundo fizer na sua própria casa e o resto da Não, Tainara, a questão não é da ICAM, a questão é começar a iniciativa disso que ele disse, trocar as garrafas por Ele não é o que eu estou dizendo, Então, tem que todo mundo você acha que também. fosse grande iniciativa? Porque ele está dizendo assim. Começa que de pouco. mas ele está dizendo assim: o ser humano é egoísta e interesseiro. Ele não vai catar o lixo se ele não tiver algo de volta. E algo de volta que ele está dizendo é financeiro. É isso? Ele está dizendo que só poderia um projeto dar certo se fosse nesse sentido. É um passo também, é importante também esses aspectos que ele está colocando. Bem, o diálogo é muito bom, mas a hora já está avançada e nós vamos encerrar aqui, mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez a escola, a ECAM, pela abertura, a professora Sueli por ter acompanhado toda a turma do segundo B, ter nos cedido o espaço para trabalhar, agradecer aos professores Teixeira, ao professor Hildo por estarem aqui presentes e também agradecer a vocês. Foi muito proveitoso essa parte que quando vocês se envolvem, a nós que estamos organizando é muito compensador. Para a gente, enquanto estagiário, tanto eu, como o Roberto, como o Anailson, o que nos deixa mais empolgados, o que faz com que todo esse tempo que nós dedicamos ao projeto vale a pena, é justamente quando vocês falam, quando vocês têm esse desejo de mudança. Se expor, quando quer fazer, quer perguntar, quando quer se opor a uma pergunta. Exato, e o debate é construtivo. Então, nós agradecemos a vocês também pelo caminhar do projeto. Nosso muito obrigado e quem sabe em outros momentos podemos nos encontrar mais uma vez, né?